Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesse instante. Esse grande aprendizado que a gente se encontra aqui na Casa Espírita, de profunda importância para cada um de nós. E, além de tudo, temos essa certeza absoluta que não estamos só. Aqui está a equipe espiritual que nos assessora, que nos conduz, o mentor espiritual da casa e os nossos irmãos também desencarnados que aqui se encontram. Então, por isso, a gente dá boas-vindas a todos, pois nós podemos contar aqui quantos tem aqui no salão, mas a multidão, podemos assim nos expressar, dos nossos irmãos que já não vivem mais entre nós no corpo físico, o número é muito mais elevado. Então sejam todos muito bem-vindos e que Deus nos abençoe. Por que sofremos? Essa é uma pergunta que a humanidade faz todos os dias na nossa caminhada. Esse questionamento: por que eu sofro? Por que eu sofro tanto? Por que esse mundo que estamos vivendo é de tanto sofrimento, de tantas dores? Por que existe? Deus permitiu essa pandemia que está desencarnando tantos nossos irmãos. Por que isso é possível? E aqueles que não têm muito conhecimento na sabedoria divina dizem assim: se Deus existe, onde é que está Deus nesta hora? Aí que está a pura sabedoria divina, que Deus está em tudo e em todos. E com tudo isso está a presença de Deus. Nos abençoe. É sem dúvida um tempo especial que estamos vivendo aqui na Terra. Um tempo de reflexão, um tempo de muita análise que temos que fazer de tudo isso. Passamos momentos alegres e felizes, mas também por momentos amargos e frustrados. Quantos momentos nós ficamos frustrados porque não conseguimos, não conquistamos aquilo que nós gostaria que fosse do nosso jeito, como nós queremos, da forma que é bom para mim. E nem tudo que é bom para nós é o que Deus quer para nós. Porque às vezes nós queremos algo que não vai nos beneficiar a nada, só a mais sofrimentos. Porque somos criaturas ainda e não estamos capacitados para analisar aquilo que é de bom para nós, aquilo que Deus quer para nós. Por isso que estamos vivendo em um mundo de prova e de expiações. Se tudo isso que está acontecendo é porque nós estamos num mundo de prova e de expiações. Na questão evolutiva espiritual, nós podemos dizer que ontem nós saímos do primitivo, de mundos primitivos. E o mundo primitivo era um mundo selvagem, um mundo que deu para nós os primeiros passos na encarnação evolutiva do espírito. Até então éramos princípio espiritual. Então a primeira encarnação no espírito se deu através da espécie humana hominal. Então, saímos do primitivo e estamos
no mundo de provas e expiações. Já subimos um degrau da escada, com tendência para um mundo de regeneração. É isso tudo que está acontecendo no nosso mundo, que às vezes nós não compreendemos, se faz necessário. É uma arrumação que está sendo dada na casa, digamos assim, uma faxina, que quando nós fizemos uma reforma na casa, o que é que a gente faz? A gente tira o que não presta e compra coisas novas, coloca coisas novas. Vai no início fazer uma série de bagunça na casa, né? Quebra a parede, desarruma uma coisa, arruma outra, mas depois de tudo pronto, os móveis tudo novinho no lugar, a casa tudo arrumadinha, nós sentamos e admiramos, dizendo, valeu a pena. A gente sente feliz, sente aliviado, sente que foi concretizado o nosso sonho. E o que está acontecendo no nosso mundo é uma reforma. Então, vamos fazer o melhor para que dentro dessa reforma nós vamos analisar ponto a ponto o que nos serve e aquilo que não nos serve mais. Para depois nos sentir felizes, aliviados, confortados, porque conquistamos um objetivo. Jesus nos diz que no mundo só tereis aflições. Palavra de Jesus. Será? Essas aflições nós temos em todos os dias. Por quê? É porque faz parte de um mundo de prova e de expiações. Por isso temos aflições. Estamos sempre aflitos, preocupados, nervoso com alguma coisa, preocupado com a vida. Então, essas aflições do dia a dia é que muitas vezes nos desequilibram, porque as aflições são propriamente desequilíbrio nosso, porque não sabemos trabalhar as nossas emoções. Então, por isso que estamos sempre em aflições. Nos mundos, a escala de espírito de diversas ordens, ou seja, há uma escala de várias ordens de espíritos no mundo que se habita, como aqui no nosso mundo terra. Por isso que todos nós somos diferentes um do outro. Cada um está numa escala diferenciada. Mesmo estando naquele agrupamento, em família, em sociedade, a gente vê que tem pessoas um pouco mais evoluídas no campo intelectual, outros no campo moral, outros ainda vivendo uma selvageria, ainda em situação muito complicada. Então, essa ordem, essa classificação de espíritos, como coloca Kardec, analisando cada um na sua codificação, é os mundos do qual nós percorremos. E aqui no mundo de provas e de expiações como o nosso, há uma categoria de espírito muito inferior no processo da sua evolução. Por isso que nós nos deparamos com tantas dores, com tanto sofrimento, com uma diversidade muito grande de indivíduos ao outro, de situações, de sociedade. Por isso que nós fizemos todos os dias, de vez em quando, essa análise. Por que tudo isso? Os mundos de prova e expiação são mundos do qual os habitantes precisam de ajuste. Então, nós temos aqui o mundo de prova e expiação, é
almas, espíritos que já viveram e que fizeram mau uso de vidas passadas, então estamos voltando para fazer esse reajuste. Reajustar é analisar aquilo que está certo, aquilo que está errado, de que forma que devemos fazer essa melhoria. Então, por isso que há sofrimentos, por isso que muitos aceitam, outros não porque não compreendem a importância de tudo isso, a oportunidade que Deus dá todos os dias para nós, principalmente a reencarnação, que é uma bênção de Deus. Não estamos aqui pela primeira vez. Muitas outras vidas nós já passamos por aqui e que fizemos muitas vezes, às vezes, mau uso daquilo que nós nos comprometemos na vida anterior, na espiritualidade. Chegamos aqui pela lei do esquecimento e pelo nosso livre-arbítrio, nós distorcemos aquilo que estava programado na nossa vida. Cada erro, cada falta cometida, nós vamos nos reajustar. Voltamos para nos melhorar. Isto é individualmente. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. É nós que temos que fazer, não é o outro. Nós que temos que fazer. É um acerto de contas com as leis divinas. Então nós temos sempre nos ajustando com a lei divina. Quando transgredimos uma das leis divinas, nós somos os primeiros a nos prejudicar. Então as leis divinas têm que ser seguidas para não sofrer as consequências das punições. Não é Deus que pune, não. Deus fez todas as leis, tudo perfeito. Quando nós transgredimos uma delas, nós vamos reparar. Nós mesmos vamos buscar esta melhora. Expiar é resgatar e pagar dívidas. A terra é um mundo de aprendizagem e por isso é um mundo de provas. Então, quando nós falamos em prova, nós nos projetamos dentro de um colégio com crianças que ainda estão estudando e somos submetidos a provas para ver se realmente passamos no teste, passamos de ano, passamos de série, né? Se não correspondemos direitinho, não aprendemos, nós vamos repetir aquela série. Então a reencarnação tem esse objetivo de nós passar por provas aqui nesta vida, sem reclamar, sem murmurar, porque nós mesmos é que pedimos essas provas, para ver se realmente nós aprendemos. Se nós ficarmos murmurando, reclamando, nós vamos repetir reencarnações após reencarnações. O espírito não retrograda, mas ele fica sempre naquele ponto até aprender. Por isso que Jesus nos coloca que ninguém sairá daqui sem pagar o último centavo. O último ponto ali, para que nós vá em frente. Em todos os momentos estamos em provas e expiação. Então todos dois. Expiando, que é expiar, é reparar os nossos erros. Prova é para ver se aprendemos.
Então, se nós aprendemos e espiamos, nós temos um passo mais na frente. Felizes de nós, que cumprimos todas essas normas, essas leis divinas, para habitar mundos melhores. Ou este mesmo, que está no processo de regeneração. Aqueles que não compreendem, que persistem no erro, eles são convidados a reencarnar em mundos muito mais inferiores do que o nosso, como o mundo primitivo. Não que ele vá retrogradar, não. Ele evoluiu intelectualmente, mas está atrasado moralmente. E o processo evolutivo está na moral, para termos condições de habitar mundos elevados no sentido moral. É importante analisar como estamos enfrentando as nossas provas e as nossas expiações. Então nós devemos fazer essa autoanálise criteriosa de nós mesmos. Como é que eu estou enfrentando? Como é que eu estou recebendo? Será que eu estou sendo paciente? Será que eu estou compreendendo aquilo que é de Deus? Ou eu estou revoltado contra Deus? Por que eu sofro tanto? Porque eu estou nessa situação? Por que Deus permitiu que eu estou assim? Realmente Deus permitiu e permite e vai permitir sempre para o nosso próprio bem. Deus é soberanamente justo e bom. Jamais vai fazer algo que venha prejudicar uma das suas criaturas, dos seus filhos amados. Não. Deus sempre quer o melhor para nós. Deus prevê e provê toda necessidade para toda a humanidade, desde o mais simples inseto até os anjos e arcanjos, espíritos de níveis elevados. Ali está a presença de Deus em todo o universo, nos observando e nos conduzindo no caminho do bem. Não há na terra ninguém que esteja tranquilo sempre. Sempre estamos preocupados. Sempre. Seja dentro do meio familiar, seja com os filhos, seja a esposa com o marido com a esposa, seja em família, irmãos com irmãos, a vida social, o nosso trabalho, em tudo estamos sempre preocupados. E isto, em parte, é bom, porque nos movimenta, faz com que a gente vá em busca da melhora. Essa preocupação só não pode ser uma preocupação excessiva, obsessiva, perturbada, que nos leva a um estado patológico de enfermidades, como a depressão, por exemplo, e tantas outras situações que nos levam a sofrimentos muito maiores. Então devemos estar preocupados, sim, mas de uma forma com o raciocínio, mas claro, ter uma direção naquilo, sabendo que aquilo ali são meios que nós temos que procurar a melhorar na nossa vida. No mundo de provas e expiações, nós só teremos aflições, foi a palavra de Jesus, como nós já falamos antes, né? Aflições. Estamos sempre aflitos, né? Levanta de manhã,
tem aquela preocupação, aquela aflição. Hoje eu tenho que fazer os meus afazeres, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que levar para o colégio, mas será como é que ele está bem no colégio? Como é que está o meu marido? Às vezes nem lembra do marido, o marido não lembra da mulher, né? Que devemos lembrar que é o nosso companheiro, a nossa companheira. Então, essa preocupação diária, estamos sempre em aflições. Então, nós devemos educar essas nossas emoções, essas aflições. Tudo está perfeito de acordo com as leis divinas. Não adianta nós querer dizer que tem alguma coisa errada, não. Tudo está funcionando de acordo com as leis divinas. E o Kardec, na pergunta 920 a 922, indaga aos espíritos, fazendo a seguinte pergunta: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? E eles responderam que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar os seus males e de ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então é uma felicidade relativa, não é uma felicidade plena, porque estamos muito longe desta felicidade, mas nós podemos ser felizes de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós realizamos alguma coisa, nós temos esse momento felizes, agradáveis na nossa vida. Não é tudo infeliz, não. Temos sim, podemos ser felizes aqui? Podemos. Temos condições? Temos. Basta saber como nós disciplinar esta felicidade, em busca dessa felicidade. Já começando por essa paz, disciplina é que nós temos que ter e trabalhar em nós a disciplina. Aí podemos sim, tem tantos meios para já nós ser felizes, já aqui. Essa felicidade relativa, não plena. E na 921, pergunta ele mais uma vez: concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, pode o homem desfrutar de uma felicidade relativa? A resposta vem como eu estava falando. O homem é quase sempre o artífice de sua própria felicidade. Ele é que faz essa felicidade relativa. Ao praticar a lei de Deus, poupa-se de muitos males e pode até desfrutar de uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência no mundo, num plano grosseiro, como nós. Então, nós não estamos isentos nem castigados a sofrimentos. Os sofrimentos, as dores, as dificuldades na nossa vida, é nós que criamos. Não foi Deus e jamais será Deus. Nós é que distorcemos o caminho da onde a gente está percorrendo. Nós desviamos o caminho e depois temos que fazer essa viagem de volta. E é nessa viagem de volta que nós sofremos, porque deixamos o caminho reto. Jesus não colocou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Mas nós queremos a porta larga para não sofrer. E ali é que está o grande desafio. Um mundo materialista, vicioso, que estamos vivendo, é que nos conduz. Mas a porta estreita
requer sacrifício, trabalho, renúncia, compromissos assumidos, perseverança, fé, confiança em Deus. Mas a fé, esta fé tem que ser inabalável. Ela tem que estar focada em cima da razão. Não é uma fé vacilante. Não é uma fé que crê agora e descrê amanhã. Porque aí ele continua sofrendo quantas vezes até ele aprender. E na questão 922, segue a pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Há, no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. E nós, a posse do necessário. Quanto supérfluo nós acumulamos dentro de casa e nunca estamos satisfeitos. Queremos mais, vai na loja, eu já tenho roupa suficiente, mas gostei daquela roupa, eu tenho que comprar mais. O armário está cheio de pratarias, né? Louça à vontade, xícara, talheres, enfim, tudo. Às vezes fica anos e anos e anos que não toca a mão em uma peça. Mas eu tenho, tem que ter, para bonito. Quantas coisas temos dentro de casa em excesso? Às vezes temos um carrinho bom, às vezes usado, ou até velhinho, mas queremos outro. Lógico que é um direito nosso, não é proibido, mas quando consegue um seminovo, a gente quer já um zero. Quando consegue um zero, a gente fica satisfeito, feliz por algum tempo. Depois começa a perder o encantamento. Depois quer um outro melhor do que aquele. E vai sucessivamente. Nunca estamos felizes e realizados. E isso causa os sofrimentos. Por que sofremos? Aí cria essas frustrações, decepções, né? E que nos prejudicam. Temos filhos. Deus coloca em nossas vidas filhos com problemas mentais, com problemas físicos, com dificuldade, né? Isto são provas também que é colocado no nosso caminho aqueles filhos que estão comprometidos com nós e nós com eles, em vidas passadas, ou às vezes não, para nos passar ali por uma prova ou por uma expiação, ou uma missão. Então devemos receber esses filhos com muito amor, e não ficar murmurando, né? Achando que aquilo ali foi um castigo de Deus. Mas podemos ser felizes vivendo em um mundo como o nosso. Temos tantas belezas naturais, os mares, as florestas, as flores, admirar, passear. Quanta beleza nós temos no nosso mundo. Um planeta lindo, abençoado, maravilhoso. E nós perdemos nosso tempo precioso em coisas inúteis, fúteis, e não buscamos esta felicidade. Causamos sofrimentos, amargura. Por que sofremos? Justamente porque deixamos de ver tanta beleza. Por que sofrem os humanos?
o autodesconhecimento. Nós nos desconhecemos. Nós não nos conhecemos a nós mesmos. Quem sou? De onde vim? O que me cabe fazer aqui, neste mundo? Para onde irei após a morte do corpo físico? Porque quem morre é o corpo. Nós continuamos. É uma passagem. A morte é uma passagem para a vida. Não finda, é um túmulo, tem um cemitério. Então, essa autoanálise nós temos que trabalhar profundamente. O autodesconhecimento é que nos causa sofrimento, porque não nos pode vir o que me cabe fazer no mundo e para onde irei após a morte. Nós podemos ir para muitos lugares, né? O nosso campo vibratório é que vai nos direcionar quando nós partir desta matéria, quando deixar este corpo. Na espiritualidade existem as sociedades como aqui, e nós vamos justamente habitar essas sociedades, viver nessas sociedades, como vivemos da mesma forma que vivemos aqui. É a afinidade que nós temos aqui, é a mesma afinidade que nós vamos ter lá. Quem que vai me receber? Aí essa pergunta que temos que fazer. Quem vai me receber? Basta analisar com quem que eu estou vivendo, né? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Essa pergunta está no Livro dos Espíritos, na questão 919. Santo Agostinho responde a Kardec. E depois ele vem como sequência, na questão 919A. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de alcançar isso? Porque tem gente, nós temos a dificuldade de nos conhecer. Às vezes eu digo em casa, para minha companheira, que está ali, ela sabe muito bem. Então eu digo, eu não sei quem eu sou, ainda não me conheço. Eu só vou me conhecer quando eu desencarnar. Porque pela lei do esquecimento, eu não sei quem eu fui nas outras reencarnações. Que bom que eu não sei. Mas, intuitivamente, e pelas minhas tendências que eu tenho hoje, pelas minhas vocações, pela vida social que eu vivo hoje, eu tenho noção do que eu fui, de quem eu sou. Então não precisa fazer regressão, basta te analisar. Então, nós podemos fazer essa análise e procurar nos melhorar nos pontos que ainda necessita. É aqui como ele diz, né? E ele diz para nós assim: façam o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me questionava se não havia faltado ao cumprimento de alguns deveres, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Então, todos os dias nós podemos fazer
quando for deitar, que é a hora tão gostosa da nós gente trabalhar, tira um pouquinho, alguns segundos pelo menos, 1 minuto, se puderem, muito mais. Abra o Evangelho, faça uma prece, agradeça a Deus e faça essa autoanálise criteriosa de nós mesmos. A ignorância que permite que soframos, a falta do conhecimento. A ignorância aqui é no sentido de falta de conhecimento. Na medida que vamos nos disciplinando, vamos aprendendo a viver e nos conhecendo. Então nós vamos nos disciplinando, policiando os nossos pensamentos para não cometer em ato, não materializar em ato, porque tudo começa no pensamento. Efeito da ignorância: mau uso do tempo, o bem que não se faz. Se eu não faço bem, o mal já estou fazendo. Estou fazendo a nós mesmos, a mim mesmo. A maldade em tanta coisa que nós temos maldade, no nosso pensamento, o julgamento a alguém, nós já estamos julgando, estamos sendo maliciosos, né? Já estamos usando de malícia, de maldade com alguém. Tantas coisas que a gente deve evitar. Dores pela desencarnação dos entes queridos. Essa é uma questão muito sofrida, gente, pela falta do conhecimento, pela ignorância. Devemos usar de compreensão, compreender, né? Compreender aquela situação, desrespeito àquele ente querido que desencarnou, revolta que às vezes faz, que a pessoa fica revoltada. Antes dele ser nosso filho, ou marido, ou irmãos, somos filhos de Deus. Nós somos um indivíduo, uma individualidade. Ninguém é dono de ninguém. Deus nos criou para sermos felizes, não para ser manipulado por ninguém, a ponto de tirar a vida. O marido tira a vida da esposa e vice-versa. Um namorado ou a namorada, ou um amigo, ou um vizinho, seja lá o que, só porque não aceitou aquilo que eu sou, ou que ele é. Jamais podemos e temos esse direito. Revolta depois, ficamos revoltados porque perdemos alguém da família, um filho. Que tipo de amor é esse? Que ama, liberta, não prende, compreende, né? Então há a compreensão aqui e o respeito com aquele que cumpriu com a sua missão. Ah, mas o meu pai estava tão velhinho, a minha mãe estava tão velhinha, mas eu queria que ele ficasse aqui. Às vezes sempre trocado, fraudamos, andando em cadeira de roda. É bom para ele e para o que está sofrendo e o que está já partindo para a espiritualidade. Isto é amor? Não, isso é egoísmo. É egoísmo. Temos que compreender que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho partiu porque teve a sua missão cumprida, fez a sua trajetória e está na hora. Devemos o quê? Orar por eles, para que ele siga o seu caminho, porque depois somos nós. Apenas saíram do corpo, mas prosseguem vivos à nossa volta.
Quantas vezes eu recebo a minha mãe, que já vai para 30 anos, meu pai, com mais de 30 anos de desencarnado, eu sei a hora que ela vem, pergunto, é tu, mãe? Sim, meu filho, eu sou. As lágrimas vêm, as emoções, que a gente é muito, era e somos muito afins. Mãe abençoada, não temos palavras para definir a nossa mãe, o que foi e o que é, porque não morreu, ela simplesmente deixou o corpo. Tivemos o sepultamento do corpo da minha irmã, e foi aberto lá a sepultura, e lá se encontravam 2 saquinhos, um dos ossos de meu pai, o outro da minha mãe. Cadê? Eles estavam ali naqueles ossos? Não. Temos que entender que não é o corpo, é a alma, é o espírito. Isso é compreensão, isso é deixar de sofrer. Por que sofremos? Sofremos em virtude da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento e de compreensão. Rogamos a Deus, a Jesus, que abençoe todos nós, para que possamos cada vez mais ter essa lucidez que traz a doutrina espírita, esses ensinamentos que está na terceira revelação, anunciada pelo nosso mestre Jesus. Fica aqui a todos nós, já começando para mim, essa reflexão que devemos fazer diariamente na nossa vida. Agradeço a atenção de todos, do carinho que a mim foi passado, e rogamos a Deus muita paz.